Começamos agora, pessoal. Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam me ouvindo. Acredito que sim, né? Queria dar boas-vindas a todos. Nós temos aí pessoas, participantes de todas as praças nas quais o IBMEC está presente. Belo Horizonte, é onde eu estou, São Paulo, Rio de Janeiro, também agora em Brasília. E é um prazer enorme a gente poder ter essa oportunidade de conversar com o nosso público, pessoas que se interessam pelo que fazemos, pelo nosso trabalho, pessoas que nos admiram, que gostam do nosso trabalho. Então, nós temos a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco do que a gente conhece sobre esse assunto, que é um assunto tão importante e tão presente na nossa vida, embora muitas vezes a rotina nos impeça de cuidar disso com a devida atenção, que é a questão da nossa saúde financeira. Não é surpresa para mim quando encontro profissionais de alto gabarito, profissionais muito bem conceituados em suas áreas, advogados, engenheiros, médicos, entre outros, e que, embora desfrutem de uma condição financeira muito confortável, ainda assim têm dificuldades para gerenciar seus recursos. Não que muitas vezes isso falte, né? Não que eles tenham dificuldade de honrar com os seus compromissos, mas muitas vezes têm dificuldade de fazer com que o seu dinheiro renda mais do que poderia do ponto de vista do seu uso e da sua aplicação. E o objetivo da nossa conversa aqui é justamente despertar isso em todos vocês, chamar a atenção de todos vocês para aspectos do dia a dia que podem ajudar o gerenciamento mais eficiente dos recursos do ponto de vista pessoal. Certo? Eu sou Eduardo Coutinho, eu sou coordenador do curso de administração do IBMEC aqui em Belo Horizonte, e nós teremos agora uma conversa sobre isso. Eu irei fazer minha apresentação e depois nós vamos deixar um tempo para vocês dirigirem perguntas, caso queiram. Isso poderá ser feito pelo chat de vocês. É só clicar no balãozinho aí no alto da página do Teams, que ele aparece, vocês conseguem digitar e entrar em contato com o nosso pessoal, que vai, o pessoal que vai repassar a gente as perguntas que forem colocadas. Certo? Bom, então vamos lá. Bom, falar de finanças pessoais é falar de saúde, mas a saúde especificamente do nosso bolso. E a saúde do nosso bolso significa evitar sustos, né? Ou pelo menos ter poucos sustos nesse campo. Isso tem relação com a nossa felicidade geral? Tem. Por exemplo, há pesquisas que mostram uma relação bastante forte entre o que a gente chama de estresse financeiro. O estresse financeiro é provocado por dificuldades na esfera financeira e produtividade do trabalho, e qualidade dos relacionamentos. Há, inclusive, relação entre problemas financeiros e divórcios, dissolução de matrimônios. Certo? Então, há, além desses dois elementos, uma série de outros elementos que nos mostram um vínculo muito direto entre a qualidade de vida financeira que a gente tem, independentemente de quanto a gente ganha. Quando eu falo qualidade, é conseguir conduzir a nossa vida dentro dos limites que são impostos, e o nosso estado geral de satisfação, de felicidade, para poder lidar com as coisas do mundo. Muito bem. E por que, então, a gente precisa falar de dinheiro? Porque faz parte da nossa vida, a gente não faz nada sem dinheiro. Muitas vezes a gente esquece que o dinheiro é pura e simplesmente uma mercadoria, um instrumento que a gente utiliza para trocar por outras mercadorias. O dinheiro tem outras finalidades também, não é só um meio de troca, né? Ele é um meio, é uma unidade de valor, através dele que a gente define preço das coisas, bem como ele também é reserva de valor. Um horizonte de tempo curto, a gente sabe que, podendo manter o dinheiro no bolso, a gente consegue gastá-lo ali na frente sem grandes prejuízos. Certo? Mas é essencialmente isso, um meio da gente trocar. Imagine se nós não tivéssemos dinheiro
com as características que ele tem hoje, que é durabilidade, divisibilidade, portabilidade. Imagina a gente fazer trocas, né? Eu sou professor, sou consultor, sou palestrante, e eu vou fazer uma troca de um serviço que eu presto, como professor, como palestrante, como consultor, digamos, por cabeças de boi. Né? Digamos que haja aí uma relação direta. 1 hora do meu trabalho vale 2 horas do meu trabalho, 3 horas do meu trabalho valem uma cabeça de boi. Beleza. Como é que quem me pagou vai me entregar isso? Como é que eu vou pegar isso que eu acabei de receber e levar e manejar e utilizar isso para trocar pelas outras coisas que eu preciso? Que, obviamente, uma cabeça de boi, um boi adulto, tem muito mais carne do que eu necessito, mesmo porque eu não sei nem lidar com aquilo do ponto de vista prático. Certo? Agora, com moeda, a pessoa me paga e eu utilizo essa moeda para comprar outras coisas que eu desejo ou até mesmo possa guardá-la para uso futuro. Certo? E uma outra coisa importante sobre dinheiro é que o dinheiro é a comprovação mais explícita da sua utilidade para a comunidade na qual você vive. Isso quer dizer que as pessoas viram em você a possibilidade de ofertar algo útil e estão dispostas a pagar por isso. Claro, o dinheiro obtido honestamente com as atividades econômicas reconhecidas por lei. Então, é por isso que a gente precisa falar de dinheiro, porque ele facilita a nossa vida e, além de tudo, mostra o quão útil nós somos para a sociedade ou fomos para alguém em determinado momento. Certo? Bom, e quando falamos de dinheiro e de finanças pessoais, não tem como não falar em planejamento. O que é planejamento? Isso em qualquer área. É estabelecer um curso de ações para o futuro. Certo? Isso envolve preparação, organização e estruturação de um determinado objetivo. Seu objetivo pode ser exclusivamente não fechar no vermelho todo mês. Seu objetivo pode ser comprar alguma coisa que você queira muito, um celular novo, por exemplo. Pode ser uma coisa um pouco maior, uma viagem, até para outro país. Pode ser a compra de um veículo, pode ser a compra de um imóvel. Enfim, o objetivo quem traça é o indivíduo. Não adianta a gente tentar estabelecer objetivos fictícios que todos devessem ter, porque isso representa algum tipo de sinalização para a sociedade. Não, é bobagem. Objetivos são pessoais. Projetos são também pessoais. A gente nunca tem que pensar nisso em termos agregados. É projeto pessoal. Quando a gente fala pessoal, claro, envolve a família também. Então, para fazer o planejamento, você precisa se preparar. Por quê? Você precisa, primeiro, coletar as informações que são necessárias para alcançar aquele objetivo que foi estabelecido previamente. Depois você precisa colocar isso dentro de um plano, que é organizar esse planejamento. Para, por fim, estruturar como, passo a passo, eu vou alcançar esse objetivo que foi estabelecido. Veja, planejamento não significa eliminação de erros. Mesmo no ambiente corporativo, planejamento financeiro feito pelas empresas, e ele é feito, também dá errado. Dá errado por quê? Porque a gente não tem como saber de antemão tudo que vai acontecer no futuro. Pode acontecer algo muito inesperado, ou pode acontecer algo que era esperado, mas não foi pensado porque a etapa de planejamento falhou de alguma forma. Certo? A brincadeira que eu faço quando eu vou fazer palestras sobre isso é que, assim, gente, o planejamento de vocês vai dar errado, mas isso não significa que a gente não deva fazê-lo. Mesmo porque é a repetição desse processo que vai nos ajudar a aprender melhor sobre ele. Claro, leitura, estudo, tudo isso é fundamental. Mas o aprendizado, a colocar em prática aquilo que a gente estudou, é que vai acabar de construir a nossa competência. Aliás, né,
só para fazendo um parênteses aqui, o que é competência do ponto de vista da área de recursos humanos? É conhecimento, é saber das coisas, mais habilidade, que é saber transformar isso que você sabe numa ação, e, por fim, atitude, transformar aquilo numa ação. Então, é saber fazer e fazer. Então, o planejamento é uma competência individual que a gente pode sim desenvolver, coletando informações com a mais absoluta certeza, sabendo transformar isso que a gente conhece em uma ação e, principalmente, colocar em prática. Muitas vezes, essa terceira parte é que a gente, muitas vezes, esquece. É muito comum pessoas fazerem igual aquelas histórias, né, seja do regime, seja de alguma outra coisa, falar assim, não, depois do carnaval eu começo, depois do Réveillon eu começo. E aí não começa nunca. Certo? E esse planejamento ele vai nos ajudar a reduzir os problemas. Certo? E mais, não se esqueçam, esses erros que a gente cometer, se eles não forem erros muito grandes, que nos produzam um prejuízo muito grande, eles vão nos ajudar a desenvolver as intuições, a capacidade de produzir resultados melhores a cada rodada. Então, nós temos sim que fazer, é o ideal. A gente não faz. O que acontece na prática, a gente conversa com as pessoas, né, muitas vezes, é que elas fazem, depois elas pensam. Na verdade, o planejamento é essencialmente pensar antes de fazer. E quando colocar em prática, é ideal que a gente olhe o que a gente planejou para que a gente possa acompanhar, fazer o follow-on. Vamos olhar, fazer o acompanhamento daquilo que está sendo executado frente ao que foi planejado. Né? Se a gente não sabe, se a gente não sabe por que, por exemplo, sobrou dinheiro no final do mês, a gente provavelmente não vai saber por que faltou. Né? É meio que aquela história que o Luiz Felipe Scolari, treinador de futebol, falava, né? Olha, quem não sabe por que perde, não sabe por que ganha. É mais ou menos a mesma coisa, certo? Não sempre, mas de maneira geral, eu acho que a gente pode esperar isso. Você não sabe por que sobrou dinheiro no final do mês? Sobrou dinheiro. É porque você também não sabe por que faltou, e vice-versa. Certo? E o planejamento ajuda a gente até nisso. Ainda que não seja possível resolver algum problema desse gênero, por exemplo, de falta de dinheiro no curto prazo, é ele que vai ajudar a gente a sair disso dentro de um prazo um pouco maior. Tá? Bom, agora só dados de realidade para a gente ver como é que são as coisas aqui no Brasil. Olha só, segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, que ela chama Endividamento e Inadimplência do Consumidor, que a Confederação faz periodicamente, tem lá no site deles, a última disponível é do mês de março, ou pelo menos a, digamos, última não, né? A mais recente. Isso eu confirmei ontem, é ela mesma que é a mais recente. Olha só, gente, 2/3 das famílias brasileiras estavam endividadas em março desse ano. Quais são as fontes desse endividamento? Pode ser casa própria, certo? Problema aí? Não. A maioria das pessoas não consegue comprar um imóvel sem ser financiado. Então, você vai ter essa dívida. Mas essa é uma dívida, digamos, boa. Por quê? Porque ela vai formar um patrimônio para o futuro. Se você conseguir pagar em dia, tudo certinho, não acontecer nenhum problema grave aí, você vai ter um patrimônio no futuro. Segurança de ter a nossa própria moradia. Isso acompanha o ser humano há muito tempo. Mas tem também, né, cheque especial, rotativo do cartão de crédito, pagamento da fatura do celular, pagamento de alguma despesa parcelada de alguma compra que tenha feito. Né? Muitas pessoas compram um automóvel para pagamento em várias prestações e recebe lá um carnê, né, que a gente chama, um monte de boleto, vai pagando periodicamente. Certo? Pode ser até a anuidade do Conselho Regional Profissional daquele indivíduo. O fato é que está ali, 2/3 está ali. Certo?
Do total das famílias, 24, né, um quarto daquelas que estão, daqueles 67%, estão com elas em atraso, ou estavam com elas em atraso em março de 2021. Certo? E 10,5% acreditam que não terão condições de pagar essas dívidas em atraso. Então, no primeiro caso, é a forca ali te perseguindo. No segundo caso, é um boleto em cima da mesa, uma conta que não foi paga. E no terceiro caso, que é o pior deles, é o seu nome numa central de crédito. Impossibilita você de fazer uma série de coisas, cria uma série de constrangimentos e de dificuldades. E mais, te coloca numa situação de mais fragilidade. Quando você pressente que vai ter um atraso em alguma dívida, percebe por conta da organização da sua vida financeira, é possível procurar o credor e negociar antes que o problema surja. Porque isso é uma demonstração de boa-fé. Eu sei que eu vou ficar te devendo, eu não quero ficar te devendo, então vamos negociar de tal forma que eu consiga fazê-lo? Isso é uma demonstração de boa-fé. Agora, a partir do momento que você chegou, já se atrasou, você aumenta a desconfiança do seu credor com relação à sua real disposição de pagar. Por consequência, a sua situação fica mais frágil. E ninguém quer ficar nessa situação. E aí que problemas começam a surgir. Quer dizer, na etapa 2 ali já surge. As pessoas já começam a ficar apreensivas, mais nervosas, mais tensas com esse problema. Certo? Bom, tudo bem. É possível evitar de ficar endividado? Com muita frequência, sim. Certo? Com muita frequência, sim. Mas isso exige organização. Certo? Para que, se a dívida for inevitável, ela seja dentro de condições que você consiga pagar. Que foi organizada, foi pensada para caber dentro do bolso. Ah, e se for uma coisa muito eventual, que tenha surgido de repente? Pois bem, aí você recorreu a uma linha de crédito não muito boa. Isso não significa que você não consiga repensá-la depois. Por exemplo, fazendo a portabilidade do crédito. Você tomou um crédito caro, junto a uma instituição financeira, nada impede você procurar uma outra instituição financeira que vai comprar a sua dívida da primeira sob condições que possam ser melhores para você, pagáveis. Gente, acredite, de maneira geral, o credor quer receber. Não é interesse para o credor ter um monte de gente em atraso. Do ponto de vista prático, depois de um determinado momento, essa dívida vira o que a gente chama de crédito em liquidação. É como se o credor estivesse rasgando dinheiro e jogando fora. O reflexo disso é que o custo para todo mundo fica mais alto. Porque o credor já espera que um número, no caso brasileiro, um número razoável de pessoas não vai pagar, aí ele cobra mais caro de todo mundo para compensar. Certo? Ok? É a lógica do jogo econômico aí. Não tem nada de surpresa ou de maldoso nisso. É assim que funciona. Então, sobre dívidas, o que a gente tem que entender? Em primeiro lugar, é que nós estamos, quando a gente toma uma dívida, a gente está antecipando renda. Até quando a gente não percebe. Por exemplo, quando vamos numa loja e passamos um cartão de crédito. Tá certo? Aí fica lá 10 vezes, entre aspas, sem juros. 1 de 10, mês seguinte 2 de 10, mês seguinte 3 de 10, 4 de 10. Isso aí, quando você começa o mês, você já começa esse valor deficitário. Certo? E não existe sem juros. Certo? Dinheiro tem custo de oportunidade. Não existe sem juros. Essa história dos sem juros é só um instrumento de propaganda, que na essência não é verdadeiro. Porque alguém paga por esse financiamento. Alguém paga nesse financiamento. Quem é que paga? É você, sem perceber no preço a prazo da mercadoria. Certo? Outra coisa importante sobre dívidas é que não existe nada que sustente
que um determinado percentual da sua renda comprometido em prestações seja algo saudável. Certo? Nas operações de crédito imobiliário, nas operações dos chamados empréstimos consignados, existem limites da sua renda que você pode comprometer com o pagamento. Isso é só uma regrinha de ouro do credor para reduzir o risco de você não pagar, de você ficar inadimplente. Certo? Ok? Então não caia nessa. Muitas vezes a gente escuta alguns falarem, não, se você comprometer 25% da sua renda em prestações, não tem problema. Pode ter, ué. Então, a minha sugestão, a minha orientação é que nunca partam desse tipo de conselho para decidir se vão ou não se endividar. A decisão de endividamento ela tem que ser compatível com a sua disponibilidade para se endividar. Dentro de um horizonte minimamente previsível, a gente conseguir identificar quanto da minha renda eu consigo alocar para o pagamento de prestações durante um determinado período. Certo? Tome cuidado. Não olhe nunca aquela prestação isoladamente, que você já pode ter outras na sua vida. Então, aquela prestação apenas vai acrescentar, né, a quantidade de dinheiro, aumentar a quantidade de dinheiro que você já comprometeu do seu futuro. Certo? E ao comprometer o futuro, você paga um preço. Que preço é esse? É o juro. O juro é o preço pelo serviço financeiro oferecido a você de antecipar o futuro. Permitir que você gaste agora parte da renda que você vai ter daqui a 10 meses. Certo? E dificilmente esses juros são juros, digamos, atraentes do ponto de vista financeiro. Eles sempre são caros, ainda que num ambiente mais estável, sob melhores condições do que nós temos aqui no Brasil. Ele sempre vai ser caro. Ele vai ser caro por quê? Porque esse dinheiro vem de algum lugar. Quem quer que apresente ou disponha esse dinheiro para você, ele quer uma remuneração. Ele não dispõe desse dinheiro para antecipar o seu futuro de graça. Aliás, não há coisas. A gente não, né, a história do almoço grátis. Não há almoço grátis. De jeito nenhum. Certo? Pode ser que numa transação entre pai e filho, o dinheiro seja colocado à disposição um do outro gratuitamente, sem cobrança de juros. E às vezes até sem pedir devolução do principal. Mas saindo dessas situações muito peculiares, vai ter custo sempre. E alguém quer ser remunerado por esse custo. Né? Agora, pensa do ponto de vista dessa pessoa que coloca o dinheiro à disposição. Ele pode colocar esse dinheiro em várias alternativas diferentes de investimento no mercado financeiro. Por que ele colocaria à sua disposição a um custo mais baixo do que ele consegue aplicando dinheiro no mercado financeiro? Jamais faria isso. E quando esse dinheiro é colocado no banco e o crédito vem da instituição financeira, ainda tem outro detalhe. Além de remunerar esse indivíduo que depositou o dinheiro na instituição financeira, ela tem que pagar seus funcionários, ela tem que pagar a tributação, todos os custos operacionais, né? E ela ainda tem que se precaver contra a inadimplência. Ela sabe que parte do que ela emprestou, ela não vai receber de volta. E ela compensa isso com as outras operações nas quais ela vai que ela acredita que ela vai receber. E juro, como eu disse, é serviço do dinheiro, é renda. É renda que você transfere do seu bolso para outra pessoa. Certo? E aí, aproveito para destacar aqui, por exemplo, o clássico financiamento, do ponto de vista financeiro exclusivamente, muito ruim, que é financiamento de automóvel. Você paga os juros e o automóvel ainda perde valor todo ano. Ele se deprecia. Certo? Não, tudo bem, eu preciso do automóvel para trabalhar. Sem ele eu não consigo.
Aí a conversa já é outra. Agora, o automóvel de lazer, né, de maneira geral, ele é um mau negócio do ponto de vista financeiro, sobretudo quando financiado. Certo? Sobretudo quando financiado. É importante aí só destacar que muitas vezes o empresário ele olha assim e fala, olha, bom, eu tenho um automóvel aqui, a empresa está precisando de dinheiro. Então, eu acho melhor eu vendo esse automóvel aqui, uso só uma parte na compra de outro, tomo um financiamento, vou jogar o dinheiro dentro da empresa. Que aqui o dinheiro é mais barato. De fato, vocês vão ver a linha de crédito do automóvel uma das mais baratas que existem. Pode ter situações assim que seja uma decisão financeiramente razoável comprar um automóvel financiado, mas de maneira geral não me parece uma boa ideia. Certo? Aliás, endividamento no campo da pessoa física, de maneira geral, não é financeiramente muito interessante, exceto aquele, né, que forma o patrimônio, que é o caso do financiamento imobiliário. Esse muitas vezes vale a pena. É importante chamar a atenção que, às vezes, não tem jeito, é inevitável. Surge uma situação qualquer, né? Vamos pensar em um empresário de porte um pouco menor, que nesse momento está passando por restrições por conta aí, enfim, do que a gente está vivendo hoje. Muitas vezes ele precisou se endividar, até na pessoa física, para poder sustentar, segurar as ondas no momento. Mas isso, de maneira geral, não é uma boa. Tá? Bom, então dêem uma olhada aí nas taxas de juros. Olhem só. A primeira campeã há muito tempo é a taxa do rotativo do cartão de crédito. Aquela taxa que incide sobre o saldo não pago na fatura do cartão de crédito. Se pudesse ficar um ano deixando essa dívida andar, né, você teria que pagar um juros de 334%. A cada R$ 100 que ficasse devendo no início do ano, eu deveria R$ 434,91 no final do ano. É muita coisa. O parcelado no cartão de crédito, aquele 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, 4 de 10, também não fica, não é muito baixinha não, vejam bem, 167%. Isso por quê? O lojista que vende com o cartão de crédito a prazo, ele antecipa o recebimento desses valores. Ele não fica ali esperando você pagar 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, 4 de 10, 5 de 10. Ele recebe tudo de uma vez com desconto. E olha a taxa que está descontada ali. É enorme. Certo? O outro vilão também é o cheque especial. Essa, em todos os casos, acomodou um pouco, porque hoje há regras estabelecendo limites para os juros do cheque especial. Mas ainda assim, nós estamos falando de 121%. 10 por R$ 100 no início do ano viram 221 no final do ano. Aí tem o crédito pessoal não consignado, empréstimos em geral que as pessoas fazem, aquisição de outros bens que não sejam veículos, comprar televisor, uma motocicleta, apesar de que o veículo, motocicleta está dentro de veículo. Qualquer outro bem que seja financiado e não seja veículos. Veículos, 20%, e o crédito pessoal consignado, mais barato. Por quê? Porque esse é debitado diretamente na folha. Você toma um empréstimo no banco, muitas vezes o próprio RH da sua empresa tem lá um convênio e viabiliza, né, a organização dessa tomada de crédito para você. Quando você vai receber o salário, já vem descontado a prestação. Então, o risco para a instituição financeira é muito baixo. Até por isso que a taxa ali acaba sendo a menor de todas. Tá? Então, gente, na média, nós, pessoas físicas, pagamos 41% ao ano sobre o dinheiro que pegamos emprestado, considerando essas linhas de crédito aí. Se a gente colocar ali o financiamento imobiliário, a taxa é bem menor do que isso. Mas tem um imóvel que serve de garantia para o próprio financiamento. Como eu disse, é um patrimônio que está sendo formado. O restante ali é consumo. São coisas que vão, ao longo do tempo, necessariamente perder valor e não terão um uso até, muitas vezes, para a gente,
no futuro previsível. Tá? Quando a gente coloca em termos gráficos, dê uma olhada, olha só. Né? Gráfico de barras, olha a diferença visualmente, né, nos faz perceber a brutalidade, por exemplo, da taxa de juros do cartão de crédito, no crédito rotativo dele. Certo? Outra coisa que a gente precisa saber sobre crédito ao consumidor, né, que é o conceito de custo efetivo total. O que é o custo efetivo total? O custo efetivo total é a taxa de juros final paga pelo consumidor. Porque muitas vezes a gente não vê de cara, mas o que tem por trás de um financiamento, né, há por trás, melhor dizendo, há por trás dos financiamentos e dos empréstimos alguns custos que a gente chama de custos acessórios. Por exemplo, imposto sobre operações financeiras, que é o IOF, taxa de abertura de cadastro. Muitas vezes você vai fazer uma compra de um automóvel na concessionária e você não tem cadastro em uma das instituições financeiras que trabalham com aquela concessionária. Então, ela tem que fazer uma avaliação cadastral para definir a taxa de juros paga por você. Então, quando a gente junta tudo isso, né, aquilo ali fica ainda maior. Certo? Porque o que está ali são as taxas de juros contratuais e não o custo efetivo total. Certo? E, aliás, em toda a operação feita no mercado, né, o agente financeiro precisa fornecer também o custo efetivo total para o consumidor. Tá? Bom, para evitar o endividamento, a gente precisa se organizar. Como é que a gente se organiza? Primeiro, hierarquizando. Hierarquizando o quê? O que é gasto você não consegue abrir mão, por exemplo, alimentação e saúde. Às vezes você abre, né? Dependendo do nível de dificuldade que a pessoa está, até aí chega. Mas, de maneira geral, é o último a ser cortado. Ou são aqueles que são minimamente preservados. Certo? Na sequência, vem aqueles que são sim necessários, mas que você consegue quebrar o galho. É vestuário, né? Moradia. Não, mas moradia não é imprescindível. Eu penso que para a dignidade humana, sim. Mas para a manutenção da sua vida, não necessariamente. Você consegue sobreviver sem moradia. Você não consegue sobreviver sem se alimentar. Certo? Tem o transporte. A gente pode pensar que é claro que, né, meios de transporte diferentes acabam tendo prioridades diferentes. Comunicação e educação. Certo? Por fim, tem os outros. Né? Lazeres em geral, bugigangas eletrônicas, e refeições fora do lar, e um monte de outras coisas que a gente pode passar aqui à noite listando essas outras coisas, né? Que são as que trazem a nossa diversão, mas que são primeiro, que devem, pelo menos, ser primeiro sacrificadas em prol das anteriores. Certo? Uma vez hierarquizando esses gastos e tendo essa clareza, né, a gente pode começar a planejar a nossa vida. O que eu queria antes disso é só mostrar para vocês que, né, de maneira geral, é assim que o brasileiro, na média, gasta o seu dinheiro. Vendo? A maior parte, 26%, é alimento e bebida. É alimento, principalmente. Transporte é 18%. Habitação em geral, que envolve a moradia em si, 15%. Saúde e cuidados pessoais, 11%. Despesas pessoais, cabeleireiro, por exemplo, né? Coisas que envolvam estética e gostos pessoais. Educação, menos de 5%. Vestuário, 6%. Comunicação, 3,74%. E artigos de residência, 4%. Artigo de residência é móvel e utensílios para casa. Certo? É claro que isso aí é uma faixa de renda muito ampla, né? De 1 a 40 salários mínimos. É evidente que da população de renda mais baixa, alimentação fica ainda maior, assim como o transporte. Para a população de renda mais alta, essas duas fatias da pizza ficam menores.
Bom, isso também nos chama a atenção para o seguinte: no momento de planejar, o ideal é que você consiga mapear isso na sua vida. Quanto que você gasta com cada grande item desse daí. A gente seguiu aqui, né, o agrupamento feito pelo IBGE. Mas você pode escolher um outro qualquer, desde que você consiga manejar aquilo ali. Bom, organizando seus gastos traz para você benefícios. E quais são? Primeiro, maior conforto para toda a família, sobretudo em função de menor estresse, certo? E até de poder fazer compras melhores. Um problema que está relacionado ao endividamento e, claro, ao bem-estar das pessoas é a compra de impulso, certo? Se você tem planejamento e vida financeira organizada, você muitas vezes consegue evitar a compra de impulso, que é bastante destrutiva à finança das pessoas. Certo? Você pode melhorar as condições com que você vai se aposentar, por conta daquele item 4 ali. Se você conseguir formar um patrimônio, esse patrimônio pode te ajudar nesse momento que você para de trabalhar lá na frente, e a sua capacidade de oferir renda diminui. É meio... em termos médios, né, é isso que acontece. Na média, as pessoas começam a ter renda, a renda começa a cair a partir dos 55 anos, 60 anos, certo? O auge está aí em torno de 50, 55 anos, e a partir dali tende a cair, pela própria capacidade do indivíduo de trabalhar, na média, claro. Você consegue se proteger contra imprevistos, você vai ter uma reserva de contingência, empresas fazem isso. Pensa nisso como uma espécie de fundo de reserva do prédio no qual vocês moram. Estoura um cano mestre lá, é o fundo de reserva que está ali para cobrir. Se não fosse isso, os moradores teriam que tirar dinheiro sem esperar daquele momento ali para poder pagar. Certo? Ok? Então, esses 4 benefícios são os 4 benefícios gerais. É claro que a gente pode desdobrá-lo em mais, enfim. Você pode encontrar outras categorizações um pouco diferentes, mas de maneira geral é isso. Tá? Bom, e para responder essa... e o controle, o benefício, né, tem a ver com... Guardar dinheiro tem a ver com isso, com esse controle, com essa perspectiva de formar um patrimônio, e controlar seu endividamento, certo? Okay? E controlar, em essência, seus gastos em geral, envolvendo endividamento ou não. Certo? Uma forma de fazer isso é ter orçamento, igual uma empresa tem orçamento, uma empresa organizada. Certo? Uma outra forma de fazer isso é arrumar maneiras alternativas de obter renda. Alternativa não, ela pode ser suplementar. Se você consegue organizar a sua vida com a sua renda fixa, produzir uma sobra, você consegue ainda ter uma renda adicional, fruto de alguma outra atividade econômica extra, ótimo, excelente. Eu vou contar para vocês aqui um caso bem emblemático, que eu conto sempre, que é muito curioso, pela peculiaridade. Né? Não tem nada demais, é só muito peculiar. E é com um contador que eu certa vez conheci, que ele estava muito estressado, e tendo problemas de pressão alta, não sei o quê. Uma das coisas que o médico falou, ó, arruma uma coisa para você fazer que te distraia. Certo? Uma coisa para você fazer que você te distraia. No fim, o que o cara acabou fazendo? Uma coisa super peculiar, que é crochê. Quem não sabe o que é crochê, né? Pode ser que a meninada aí não saiba. Vai procurar para você ver o que é. Tão peculiar que é. E com base nisso, começou a fazer coisas de crochê. E quando ele começou a ficar bom naquilo, vende aqui, vende ali, a mulher, não sei quem, vende ali, foi amealhando um dinheiro extra que também foi bom para ele. Certo? Isso é só um exemplo particular, né? Muito peculiar, mas podem ser outras coisas. Certo? Muitas vezes as pessoas usam a minha profissão
minha ocupação principal, que é de professor universitário, como forma de renda adicional. Ele tem a qualificação necessária para ser professor, mas trabalha com outras coisas durante o dia e leciona à noite ou finais de semana, como forma de obter renda extra. Tá? Bom, e quando a gente começa a guardar, o ideal é começar o quanto antes. Olhem bem essa tabela aí. Guardando R$100 por mês, com uma taxa de 0,2% ao mês. Certo? Guardando R$100 por mês durante 60 meses, eu consigo ter R$6.368 guardados ao final de 5 anos. Aí muitas vezes as pessoas falam assim, mas isso é muito pouco dinheiro. Bom, é melhor pouco do que nada, né? Certo? E se não quer ter pouco dinheiro guardado, aumenta aquele 100 ali. E, se possível, tenta aumentar a rentabilidade do dinheiro. Mas aí tem que tomar cuidado para não fazer bobagem. Veja bem, quando dobramos o prazo de 60 para 120, o dinheiro guardado, né, o mesmo valor de depósito, só que o dobro de depósitos, portanto, o dobro do tempo, com a mesma taxa, o dinheiro mais do que dobra. Certo? E assim por diante. O que é isso? Nós estamos falando, né, do poder que o juro composto tem na nossa vida. Porque a cada vez que o dinheiro rende ali, ele continua guardado e continua rendendo juros sobre juros. E o potencial que isso produz na capacidade de poupança do indivíduo é sensacional, sobretudo considerando o prazo, o longo prazo. Certo? Bom, beleza. E onde eu vou investir? Eu tenho essas possibilidades aí. Investir em renda fixa. O que é um investimento em renda fixa? São aqueles investimentos em que você contrata uma taxa de juros previamente conhecida, ainda que ela possa ser variável, que uma data futura o indivíduo vai te devolver o dinheiro acrescido de juros. Tem risco? Tem. O risco é de um investimento que você fez por algum motivo, né? Você investiu em algum lugar, você investiu num banco, por exemplo, e esse banco quebrar. Certo? Existe esse risco. Certo? Existe a possibilidade de investir em imóveis. No imóvel você investe, você vai oferir a renda do aluguel, mais a valorização do imóvel ao longo do tempo. Certo? Existem riscos? Existem. Por exemplo, do imóvel ficar vazio e você tem que pagar o IPTU e o condomínio de um imóvel vazio. Tá certo? Existem riscos mais, digamos, mais catastróficos, né? Digamos, do prédio desabar. De vez em quando a gente vê isso por aí. Certo? E se o seguro não cobrir, você perdeu o seu dinheiro. E, por fim, tem ações. Tem mais risco que os outros dois. No caso das ações, né, você está sujeito ao sobe e desce do mercado. A gente vai ver depois ali, tem vários e vários momentos na história brasileira que, né, isso no passado bem recente, em que o valor médio das ações caiu 50%. Agora mesmo, em março do ano passado, caiu, houve uma queda ali, representada em relação ao ponto mais alto um pouco antes, de quase de cerca de 50%. Certo? Bom, e o que é risco, para a gente entender? Você tem que entender sempre que alguma coisa pode dar errado quando investimos. E o risco é exatamente isso. É a possibilidade de perigo. Certo? Incerto, claro, porém mensurável, previsível, que é a ameaça de dano a nós, indivíduos, ou alguma coisa. No caso da coisa, é o nosso patrimônio, investido no mercado financeiro ou no imóvel. Certo? E esse risco representa para nós, no investimento, receber menos aluguel do que esperávamos, receber uma taxa de juros numa aplicação de renda fixa menor do que esperávamos, que a ação se valorize menos do que a gente esperava. Certo? É importante ter em mente que esse retorno esperado, ele é essencialmente, a gente tem que nos preocupar essencialmente que ele seja compatível com o investimento que eu estou fazendo.
Não adianta eu colocar o dinheiro na caderneta de poupança, no instrumento caderneta de poupança, e esperar mais do que 70% da Selic hoje. Não vai render mais do que isso. Certo? Tem que ser uma expectativa de retorno compatível com as condições do investimento que a gente está fazendo. E essa informação nem sempre é fácil de ser obtida. A gente precisa pesquisar um pouco. Tá? Esses riscos podem ser eventos gerais, macroeconômicos, que afetam a todo mundo, ou pode ser uma coisa pontual, como eu citei aqui, aquele prédio, aquele imóvel de sua propriedade que desabou, ou a instituição financeira na qual você investiu entre em liquidação extrajudicial. Tá certo? Isso está sempre presente. Não se iludam. Ainda que você não perca todo o seu dinheiro, eventualmente, basta ter um retorno menor do que era o esperado para aquele investimento, que isso vai acontecer. O risco terá alcançado você. Tá? Bom, o que a gente precisa saber que está mais ou menos pacificado sobre os indivíduos e o risco? É que nós somos avessos ao risco, no geral. O que é ser avesso a risco? Aquelas duas frases ali resumem. Entre duas alternativas com igual risco, os indivíduos racionais, que nós somos, escolhemos aquela com maior retorno esperado. Então, esse gráfico aí, ó, no eixo horizontal é risco, no eixo vertical é retorno. Então, se a gente pegar os pontos A e B, certo? A e B projetando aqui no eixo horizontal tem o mesmo risco. Então, se essas duas alternativas estiverem disponíveis para mim, eu sabendo, eu tendo essa informação, eu vou escolher B. Eu vou ter mais rendimento do que A com o mesmo risco. Veja, e é rendimento esperado, é o que se espera para o futuro. Nós não sabemos ainda. O futuro pode dar errado. Falamos disso já. O mesmo vale entre C e D. C é preferível a D. Agora, tem a outra possibilidade, né? Entre B e C, são dois investimentos com igual retorno esperado, o B é preferível ao C porque tem menos risco, assim como o A é preferível a D. Agora, a vida não vai se colocar para a gente com essa facilidade, né? Dois investimentos com igual risco certinho, né? Que a gente pode botar a régua e confirmar. A vida vai apresentar para a gente A e C. Duas alternativas de investimento com riscos e retornos diferentes. E aí, alguns de nós vão preferir A, outros de nós vão preferir C. Certo? O risco adicional produzido por C é acompanhado de um retorno esperado adicional. Mas nem todo mundo vai querer esse retorno adicional. Ele vai preferir ficar quietinho em A e correr pouco risco. Né? E aí tem a ver com o perfil, com o grau, com a intensidade que nós não queremos correr risco, ou o quanto que essa remuneração a mais pode ser suficiente para mim e para outros não. Certo? Por isso que quando a gente vai investir, pessoal, a gente tem que olhar com cuidado isso. Então, conseguir coletar informações minimamente seguras e confiáveis a respeito das condições de risco e retorno de um indivíduo. De um investimento, perdão. Frequentemente, a gente vê casos aí de golpes que são praticados na praça, promessas de retornos que são feitos, que são absolutamente incompatíveis com as condições de mercado. E um monte de gente cai. Agora, recentemente, aqui em Belo Horizonte, teve um caso desse. Eu não vou citar nomes, né? O nome da instituição, porque isso ainda está aí correndo, né, na justiça, mas um monte de gente caiu numa promessa de um rendimento que era absolutamente incompatível com as condições de mercado naquele momento. Né? E, claro, se frustraram. Agora tem que correr atrás das autoridades policiais e depois do judiciário para tentar reaver seus recursos. Certo? Ok? Bom, sobre risco, dê uma olhada aí. Ó. Olha só, começa ali em menos 40%, à esquerda ali, viu? Menos 30, menos 20, menos 10, 0, 10 e 20 positivo. Isso aí peguei lá em janeiro de 2012 até
agora final de abril de 2021. A média mensal de ganhos que o indivíduo teve foi de 0,8%. Certo? O menor valor de retorno, de ganho percentual, foi de menos 29,90, enquanto o máximo foi 17. Certo? Ok? Olhem bem, que coisa impressionante. Quando colocamos aqui do lado a taxa Selic, que é o rendimento aproximado de um título do governo, baixo risco. Olha aí, comece pela escala. A escala é de 0,0 para 0,2 para 0,4 e assim por diante, até lá o máximo de 1,4% ao mês. Certo? Ok? E não teve rendimento negativo mês algum. O pior rendimento que teve foi 0,29%. E o maior, 1,2%. Na média, 0,7%. Certo? Então, aqui, veja bem, você tem uma amplitude, um vai e vem muito maior. Né? Mas você entra no mercado com a expectativa de que consiga se beneficiar ao longo do tempo dos maiores retornos, porque é aí que o mercado de ações pode te ajudar. Certo? No curto prazo, esquece. Tem como obter grandes rendimentos no curto prazo sem correr muitíssimo risco. Ok? Então, de novo, fiquem atentos a isso. Não caiam em promessas de ganhos extraordinários produzidos por uma alternativa nova de investimento, que é espetacular, sensacional, e que vai deixá-los ricos com rapidez. Não existe... o único jeito de ficar rico com rapidez é ganhando talvez um prêmio de loteria, e para isso você precisa ser sortudo, né? Sei lá, na Mega Sena é uma chance para 50 milhões em ser sorteado com um cartão de 6 dezenas. Tá certo? Bom, então, para fazer o planejamento financeiro, quais são as duas dicas básicas? Primeiro, fluxo de caixa. Base mensal, com projeção de pelo menos 6 meses para frente. Certo? Você pode fazer até móvel, né? Vamos supor que seja junho. Parei de junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Quando terminar julho, acabou julho, junho, né? Eu incluo dezembro. Sempre mantendo à frente. De tal forma que você tenha isso em memória. Assumir um compromisso para o futuro, vai estar lá nesse orçamento seu, nesse seu fluxo de caixa. E faça o balanço patrimonial, em base anual. O que é o balanço patrimonial? É mais ou menos o que a gente faz no imposto de renda. Joga lá tudo que a gente tem, tudo que a gente deve, e a gente sabe quanto que a gente tem e quanto que a gente deve. Certo? Isso é fundamental. Bom, para fazer o fluxo de caixa, eu tirei um print de tela de um site, parece que foi o do Guia Bolso, que é um dos que tem um monte. Essas planilhas prontas na internet tem aos montes. Essa daí é para controle diário. Se você quiser fazer controle diário, for muito minucioso, você pode fazer. Tem aplicativos de celular que você conecta a sua conta bancária ao seu cartão de crédito, que fazem a classificação das contas para você e já vai separando por item tudo que você gasta em base diária. Então, tem tecnologia e alternativas à vontade. Alguns não confiam que o celular fique, que o aplicativo de controle financeiro fique conectado à sua conta corrente. Bom, não tem problema. Se você quer fazer em base diária seu controle, faz lá, gera lá um Excel, lá, uma planilha eletrônica da sua movimentação financeira. Na maior parte dos bancos via Internet Banking você consegue fazer isso. Vai lá e joga isso para a sua planilha de controle de custos maior. Certo? E a questão do balanço patrimonial, só para chamar a atenção de vocês, imagine essa situação aí. Olha, lembre-se, o balanço é uma fotografia. O fluxo de caixa, como o nome já diz, é um fluxo, certo? É ao longo do tempo. O balanço, você tira a fotografia em dois momentos diferentes no tempo e compara. Tá? O que eu queria alertar vocês aqui é para um erro que é comum. Então, vamos pegar esse indivíduo aí. Então, em determinado momento, ele tem lá
ativos em conta corrente, reais em conta corrente, 500, tem uma poupança investida em qualquer coisa, não precisa ser caderneta de poupança, não. 3.750, tem ações, 25 mil, tem lá o fundo de garantia, que muitas vezes a gente esquece, que está lá, é nosso, para quem é empregado, 16.800. Aí ele comprou lá um consórcio, teve uma contemplação, recebeu 42 mil reais para comprar alguma coisa ou para gastar o dinheiro, tem um automóvel de 47, tem uma previdência privada de 19,5 e tem um imóvel. Aí o cara pega, soma tudo e fala, nossa, eu tenho patrimônio de 404.550. Poxa, melhorei. Isso é verdade desde que as dívidas sejam iguais a zero. Certo? E muita gente esquece de olhar suas dívidas. Olha apenas o que tem e não olha o que deve. Então, por simulação, olha só o que seria a vida patrimonial desse indivíduo com as dívidas dele. Tem lá o rotativo do cartão de crédito, empréstimo bancário, financiamento de viagem, financiamento do automóvel, financiamento do apartamento. No fim, o patrimônio líquido dele, que é o que interessa, são 167.550. Porque eu peguei tudo que ele tem, menos tudo que ele deve. Isso, de fato, é o que ele tem. Certo? Porque ele deve aquilo tudo ali, ainda que ao longo do tempo. Então, não caiam nessa armadilha de ignorar o que deve e olhar apenas para o que tem. Tá? Bom, e para finalizarmos, estamos aí indo para quase uma hora de conversa, deixa eu chamar a atenção para vocês de vários pontos que eu chamei aqui ao longo da palestra, né? Que é coisas, né, práticas para você ter uma vida financeira, fazer um bom planejamento financeiro. Procurar sempre formas alternativas de renda, ainda que o tempo seja curto e ainda que tenha um emprego que exige demais, ou uma atividade profissional. Lembrar-se sempre que a decisão de gastar R$1, ela não é reversível. A decisão de poupar R$1 é. Você consegue usar esses reais depois. Uma vez assumido o compromisso financeiro, acabou. Você vai ter que honrá-lo. Ou vai parar lá no Serasa, né? Ou em outra central de crédito. Evite empréstimos e financiamentos a todo custo. Quando for comprar bens mais caros, planeje a compra dos bens mais caros. Procure comprar à vista com desconto. Mesmo os bens mais baratos, você pode se beneficiar de um desconto tentando pagar à vista. E veja, não se iludam com descontos pequenos. Só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, o desconto para o IPVA, o Imposto de Propriedade sobre Propriedade de Veículos Automotores, ele pode ser pago em 3 prestações iguais, uma no ato, mais 2, né, por 30 e 60 dias, ou com 3% de desconto sobre esse valor total. Certo? A taxa implícita de juros nesse desconto de 3% é de mais de 3% ao mês. Certo? O que significa uma taxa de juros muito superior às taxas de juros de mercado que a gente tem hoje. Dificilmente o indivíduo, tendo dinheiro para pagar o IPVA à vista, vai conseguir aplicar esse recurso e conseguir um rendimento superior à taxa de juros que é cobrada dele pelo governo do Estado. Então, 3%. Cada R$100, ao invés de pagar 100, você paga 97. Certo? Vale a pena. Ok? Cartão de crédito é um ótimo instrumento para centralização de despesas. Certo? Centralização de despesas. Mas cuidado. Ok? Programas de fidelidade custam. Os pontos são negociados, são emitidos e comprados. Né? E quando você paga anuidade, é por isso que você está pagando. Então, a primeira coisa é pensar se vale a pena ou não entrar nessa. Segundo, jamais deixe de pagar a fatura integral. Terceiro, não caiam na armadilha de acumular um monte de prestações. Porque fazer a compra com o cartão de crédito é fácil. Eu passo o cartão lá, hoje no celular mesmo, né, você, reconhecimento facial, se aproxima e compra as coisas pelo celular usando o cartão de crédito.
Cuidado com esses instrumentos de pagamento. Instrua-se. Conheça, né? Tenha informações sobre isso que a gente conversou e muito mais. Certo? Antes de entrar em qualquer investimento, se informe. Não se deixe levar por dicas quentes de amigos e conhecidos apresentando para vocês oportunidades extraordinárias de ganho. Não existe isso. Tá? Comece a guardar dinheiro o quanto antes. Tá? Lembra lá do efeito dos juros compostos sobre o seu dinheiro. E, por fim, tenha um plano de contingência. Mantenha-se preparado para eventualidades. Ter algum dinheiro guardado é melhor do que ter nenhum. Certo? Instrumentos como seguros, né, de vida, de saúde, um plano de previdência, ainda que não seja a previdência privada, um plano de aposentadoria, são bons instrumentos para ajudar vocês na vida futura. Não importa a idade, certo? E mais, principalmente para o público jovem, comece o quanto antes a guardar o seu dinheiro. Tá certo? Ok, gente? Então é isso. É isso que a gente queria conversar com vocês, expor para vocês. E eu sigo à disposição aí para quaisquer perguntas que queiram nos fazer. E, mais uma vez, agradecer a presença de todos aqui. Um prazer enorme conversar com vocês. Obrigado, professor. A gente está com algumas perguntas aqui no chat. Eu vou ler algumas delas aqui. Vou começar pela Ana Cristina. Ela pergunta: qual é a melhor forma de controlar meu orçamento? Há algum aplicativo recomendado para lançamento de gastos? Ó, há vários. Eu prefiro não recomendar um especificamente, porque é importante que você avalie as funcionalidades dele e a interação dele com o seu cartão de crédito, a sua conta corrente. Mas não é difícil, não. Se você jogar aí no instrumento de busca 10 melhores aplicativos para controlar as finanças pessoais, eles vão ter você vai encontrar alguma matéria de um canal desse de tecnologia, vai ter um descritivo, aí você vai poder olhar com calma e buscar qual aquele que se adequa melhor à sua necessidade. Mas o principal, se você, voltando à sua pergunta original, qual é a melhor forma de controlar seus gastos? É você saber quais são os seus gastos. E a maneira de fazer isso é ter algum controle sobre eles, com um aplicativo ou até mesmo com a planilha de Excel. Maravilha, professor. Mais uma pergunta aqui: quais são as melhores fontes de investimento com baixo risco? Bom, as melhores eu não sei, né? A gente nem pode falar em termos de melhor, porque pode soar recomendação de investimento, e isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado com recomendação de investimento. Né? Isso só pode ser feito por profissionais credenciados para esse fim, tá? Mas o que são investimentos de baixo risco? O que é ser baixo risco? É a remuneração ter pouca variabilidade e as chances de não receber de volta o principal mais juros serem baixas. Classicamente, o investimento mais seguro são títulos do governo. A chance do governo não conseguir honrar seus compromissos é baixa. Certo? Mas existe. Não é zero, não. É baixa. Então, classicamente, essas são as fontes. Essa é a fonte mais segura de investimento. Tá certo? Perfeito, professor. Pergunta do Theo. Pergunta se criptomoedas seriam um bom investimento. Há um alto risco com relação a isso? Olha, criptomoeda hoje está em voga, porque até um grande empresário norte-americano chegou a fazer referência a ela. Não sei se pouca gente percebeu, mas teve também um importante astro do rock que fez referência a ela, a uma moeda específica no Twitter. Mas é o seguinte, qual é o problema com as criptomoedas? Não se sabe, moeda é feita de confiança. Ativos financeiros, eles são construídos em cima da capacidade do indivíduo, da capacidade de se medir
a segurança dele. Criptomoedas, isso ainda é muito obscuro. Basta ver o tanto que sobe e desce de acordo aí com situações que acontecem. Então, de fato, é um investimento muito arriscado. Muito arriscado. E, principalmente, é pouco reconhecido, sobretudo por autoridades. Né? Hoje mesmo eu estava vendo aí que o Banco Central, nosso, brasileiro, está com o projeto de criar a moeda virtual, certo? Justamente para tentar atrair investidores, pessoas que utilizem o meio de pagamento virtual em concorrência a essas moedas. Isso é no mundo inteiro, tá? As autoridades monetárias meio que declararam guerra às chamadas criptomoedas. De tal forma que há um risco delas ficarem exclusivamente à margem da lei, para operações que sejam de fato à margem da lei. Então, isso tem seus problemas aí. Tá certo, professor. O Marcelo, ele fez uma observação aqui também no chat, e ele coloca primeiro a pergunta, né? O que pode nos explicar a respeito de taxa zero colocada nos financiamentos de veículos? São realmente zero? E aí depois ele coloca uma observação aqui no chat, dizendo, nunca parcelo alguma compra quando existe diferença de preço entre o valor parcelado sem juros e o valor à vista. Mas o que ocorre é que quase 100% das vendas parceladas no cartão de crédito não possuem valor diferenciado para pagamento à vista. Nesse caso, se não utilizar o parcelamento, você estará pagando por ele sem dele usufruir. Não me parece haver muita saída. É utilizar o parcelamento sem perder de vista o comprometimento mensal da renda associado a ele. É correto o entendimento dele, professor? Bom, vamos começar do final, então. Perfeito. Perfeito. A única advertência que eu faço para quem está nos ouvindo é que não perca de vista essa última frase dele. Não perca de vista que você assumiu o parcelamento. Então, se você possuir o dinheiro para pagar à vista, deixe esse dinheiro reservado. Se possível, até aplicado em alguma alternativa de investimento, ainda que com rendimento baixinho. Tá? O segredo do automóvel parcelado com preço à vista é que o juro está implícito ali. Certo? O juro está implícito. E há interesse por parte da concessionária de vender a prazo, porque ele não só ganha com a venda do carro, como ele ganha um bônus do agente financeiro que forneceu esse financiamento, supostamente com taxa zero. Quem chamam de... No mercado aqui em Belo Horizonte, eles chamavam de rebate ou de rebote. Tá? Perfeito, professor. E ele também fala aqui no final, né? Ele pergunta se a aplicação em previdência privada, considerando o abatimento de imposto de renda, é realmente interessante. Olha, vamos lá. Só algumas previdências privadas têm o benefício do imposto de renda. Quando a gente opta por ela, a gente está diferindo o tributo. Né? Estamos abrindo mão de pagar tributo agora para pagar no futuro. Então, a princípio, você tem um benefício aí econômico. Né? Aquele dinheiro que você pagaria hoje de imposto, você consegue deixá-lo aplicado e rendendo juros. Ou então, usufrui do bem-estar proporcionado por isso. Tá? Então, tem sua utilidade. O problema com fundos, em geral, é que a gente tem que tomar cuidado com os custos de manutenção desse fundo. Então, a gente tem que olhar com cuidado qual é a taxa de administração desses fundos. Também, no caso de fundos de previdência, se eles cobram taxa de carregamento. Cobrar taxa de carregamento cada vez que você coloca o dinheiro lá, você perde um pedaço. Ele cobra por depósito. A taxa de administração é cobrada em cima do volume total investido. Certo? Então, nós temos que ter esse cuidado para evitar de pagarmos uma taxa de administração muito alta e, com isso, corroer nosso dinheiro. Então, temos que fazer uma pesquisa bem cuidadosa aí. E, claro, também pesquisar a reputação da operadora, da instituição que oferece o plano de previdência. Perfeito, professor. Vou dar a última pergunta aqui. Perguntam se é seguro usar bancos digitais como o Nubank, por exemplo, para guardar reserva de emergência.
O Nubank, ele ainda fornece, até onde sei, conta de pagamento. Tá? Qual que é o problema com as contas de pagamento? É que elas não têm amparo no Fundo Garantidor do Crédito, independente dessa marca que foi citada. Contas de pagamento, e aí a pessoa tem que saber com certeza se ela está colocando o dinheiro dela numa conta corrente em banco digital, ou se ela está colocando o dinheiro dela numa conta pagamento digital. No primeiro caso, a conta corrente com aplicação financeira em alguns instrumentos, ela tem garantia do Fundo Garantidor do Crédito. Então, se a instituição financeira quebrar, ela está garantida até R$250 mil. Ela consegue resgatar, ainda que isso possa demorar um pequeno prazo. Na conta pagamento não há essa garantia. Então, eu quero crer que reserva de emergência, o ideal é que fique numa instituição financeira, num banco, ao invés de ficar numa conta pagamento. Gostaria de agradecer a todos e agradecer ao professor também, professor Eduardo Coutinho. Obrigada pela aula de finanças, obrigada a todos que enviaram as perguntas também. Algumas a gente não conseguiu ter tempo, né, de apresentar aqui ao professor, mas vamos fazer a transmissão dessas perguntas ao nosso especialista e com as perguntas vamos respondê-los por e-mail também. Agradeço a todos. Professor, muito obrigada, viu? Por nada. O e-mail está em cima também, ainda projetado. Caso queiram nos contactar, fiquem à vontade. Perfeito. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Forte abraço.